estamos dando início a essa nova série de mensagens, Revelações de Jesus. E ela vem inspirada em algo que está acontecendo em nosso país atualmente. Já ouviu falar da Lava Jato? Eu estou cansado de ouvir da Lava Jato. Toda vez que liga a televisão, lá está alguma matéria nova sobre a Lava Jato. E é incrível, porque esse dia eu estava pensando, gente, faz tempo que eu ouço falar sobre a Lava Jato. Esse negócio não acaba, não é? E realmente, eu fui fazer uma pesquisa e descobri que a operação teve início no dia 17 de março de 2014 e conta com 45 fases operacionais. Mas a Polícia Federal considera a maior investigação de corrupção da história do nosso país, infelizmente. O nome da operação deve-se ao uso de um posto de combustíveis para movimentar valores de origem ilícita, investigada na primeira fase da operação, no qual o doleiro Alberto Youssef foi preso. A operação Lava Jato, ela depois deu origem começaram a dar nomes para as fases, né? E eu descobri que em março, curiosamente, ela recebeu o nome, uma das fases recebeu o nome de Operação de Patmos. Alguém sabe o que significa isso? É interessante esse nome. A Operação Patmos é uma operação do âmbito da Operação Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal. A operação foi realizada um dia após o jornal O Globo revelar a existência de áudios comprometedores e provas contra o presidente Temer, o senador Aécio Neves e o deputado federal paranaense Rocha Loures, e diversos outros agentes políticos. Foram apreendidos R$2 milhões na operação. Só que eu quero destacar esse nome que se deu aí, a Operação Patmos. Sabia que isso aí é inspirado no livro do Apocalipse? A matéria pelo Estadão, que está dizendo aí, Lava Jato é a origem da Operação Patmos, que encurralou Aécio e Temer. Essa matéria, ela diz que com o descobrimento de novas provas contra o atual presidente e o senador, que deu-se início ao apocalipse político do país. É isso que ele está dizendo. E por que ele está dizendo isso? Ele está fazendo referência a uma revelação que foi feita por Jesus lá no livro do Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. E aí eu gostaria de pensar isso com você, porque lá no livro do Apocalipse, em que Jesus inspira o seu servo João, discípulo amado, João, por ser fiel ao Senhor, ele estava preso na ilha de Patmos. E aí essa ilha, dali, ele então recebe a revelação de Jesus a respeito do que estava acontecendo nos bastidores do Império Romano, nos bastidores da sociedade daquela época, a corrupção que estava acontecendo, e ele também recebe revelações sobre o que estava acontecendo no seio da igreja, no meio da igreja, coisas que estavam escondidas, e Jesus traz essas revelações à tona, chamando a atenção, dizendo assim: arrependam-se, mudem de comportamento. Então a palavra de Jesus não vale só para as igrejas. João, inspirado por Jesus Cristo, recebeu a revelação e escreveu 7 cartas, escritas para 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje é a região da Turquia, não é? A localização dessas igrejas. As igrejas estavam em 7 cidades. Então eles recebem essas cartas. E eu gostaria de conversar com você durante os próximos domingos sobre cada uma dessas cartas e o que ela tem a ver com o nosso dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a primeira carta escrita para a igreja de Éfeso. O Apocalipse, é bom que você entenda isso, que ele é cheio de figuras de linguagem. Então você não pode traduzir o livro do Apocalipse ao pé da letra, porque ele está cheio de figuras de linguagem, tá? Por exemplo, o número 7 no livro do Apocalipse não significa 7 número que a gente conhece, significa aquilo que é perfeito, aquilo que é completo. Então quando ele escreve as 7 igrejas, ele está querendo dizer assim: eu estou escrevendo para todas as igrejas, para a igreja de uma forma geral, né? Para todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Isso significa 7 igrejas.
E aí aqui ele está dizendo que Jesus está com 7 estrelas na mão. O próprio texto lá no versículo 20 do capítulo 1, ele diz aí o que significa essas estrelas que estão na mão de Jesus e esses candelabros pelos quais ele está passeando entre eles. E o texto diz o seguinte, vamos ler? Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, ele usa 2 figuras de linguagem apontando para uma pessoa só, né? Um grupo de pessoas só, que são estrelas e anjos. Quando ele se refere a anjo e estrela, Jesus está se referindo aos líderes, aos pastores daquelas igrejas, né? E ele está dizendo assim, eu tenho essa liderança e esses pastores na minha mão. Sou eu que os guardo, sou eu que os protejo, mas sou eu quem os cobro. Maiores responsabilidades e também grandes privilégios. Não é? É isso que significa que as estrelas estão na mão do Senhor, em que a liderança das igrejas que o Senhor estabeleceu, elas estão nas mãos do Senhor. Amém? E ele diz o seguinte, que ele está passeando entre os 7 candelabros. E aí ele deixa bem claro, os 7 candelabros são a igreja, 7 igrejas, ou seja, a igreja em todo tempo, em toda época. E ele conhece nos mínimos detalhes a vida de cada discípulo dele. Ele sabe tudo a nosso respeito. Sabe da gente como igreja, mas sabe da gente também como pessoa. Ele sabe quais são os pensamentos que você tem quando você está deitado na sua cama. Ele sabe das palavras que você disse essa semana, nos mínimos detalhes. Ele conhece tudo a seu respeito. Ele sabe até quantos fios de cabelo você perdeu essa semana. Deus te conhece plenamente. E aí ele começa então a fazer revelações a respeito da sua igreja. E é aí que a gente entra na primeira carta, a carta à igreja que está na cidade de Éfeso. E eu gostaria de ler com você Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. A cidade de Éfeso foi uma cidade construída pelos gregos, mas depois o Império Romano vence em guerra a Grécia e ele se torna o dominador de toda a Ásia Menor. Éfeso se tornou uma cidade muito rica, era uma cidade portuária, tinha um comércio muito forte, e ela então se tornou a capital do Império Romano na Ásia Menor. Uma cidade muitíssimo rica e bem próspera. Todavia, Éfeso, ela também era um centro de turismo. As pessoas gostavam de visitar Éfeso, mas especialmente porque ela era conhecida como a cidade do prazer. Ela tinha construído um grande templo, e eu coloquei a foto dele aí, o grande templo da deusa Diana. A deusa Diana, ela era adorada através do prazer. O que significa isso? Havia no templo da deusa Diana as prostitutas cultuais. Então, para você ir adorar a deusa Diana,
os homens iam até o templo e mantinham relações sexuais com as prostitutas que lá estavam na frente da deusa. Era uma forma de cultuar a deusa, tendo relações sexuais com as prostitutas cultuais. Mais do que isso, eles ofereciam bastante bebida e bastante comida, porque a adoração à deusa significava ter prazer ao máximo. Era isso, né? Essa era a adoração, prazer ao máximo, tudo vale, tá? Desde que você tenha prazer. Então isso atraía muita gente para conhecer a cidade de Éfeso e ir até o templo. E é interessante porque nessa cidade se instituiu a adoração a essa deusa, ou seja, quem era morador de Éfeso, a mulher não podia nem reclamar, porque era lei que ele tinha direito de prestar culto à deusa Diana. Era a deusa da cidade. Então imagine o marido saindo de casa. Onde você vai, amor? Eu vou ali prestar adoração. Conhecendo as mulheres dessa igreja, eu imagino o que elas diriam. Olha, mas vai e não volta. Né? Era mais ou menos isso, mas era o que acontecia lá na cidade de Éfeso. Então, o culto a Diana se tornou algo institucional. Né? Esse era o problema sério desse lugar. E a igreja que se estabeleceu ali, a gente sabe, tem algumas informações de que essa igreja foi muito privilegiada. Ela teve vários pastores de renome ali, como Paulo. O apóstolo Paulo foi pastor nessa igreja por 3 anos. Depois ela também foi pastoreada pelo filho na fé dele chamado Timóteo. E ela também foi pastoreada por um outro tempo pelo apóstolo João, discípulo amado. Ou seja, essa igreja recebeu as melhores instruções na palavra do que todas as demais igrejas da Ásia Menor. Foi a que mais recebeu instrução. Por isso, ela traz consigo um reconhecimento de Jesus, quando ele diz assim: eu conheço as suas obras. Essa igreja, quando Jesus olha para ela, ele começa a elogiar, dizendo assim: olha, eu ando no meio de vocês, e eu sei o que vocês fazem. Vocês têm permanecido fiéis no seu trabalho, vocês fazem um trabalho árduo. Era uma igreja que tinha uma visão missionária muito grande. Eles investiam em missões, colocando a mão no bolso. E eles investiam em missões em vários lugares do mundo. Era uma igreja apaixonada no sentido por missão, né? E eles trabalhavam arduamente e eram perseverantes naquilo que faziam. Eles frequentavam os cultos, eles contribuíam, eles apoiavam o trabalho com toda dedicação. E o Senhor diz ainda: eu sei também da sua fidelidade, porque vocês não suportaram falsos líderes que chegaram aí e começaram a ensinar coisas que eram contrárias à palavra. Essa igreja é daquela que quando você ia ensinar alguma coisa, todo mundo pegava ali a Bíblia e começava a conferir na palavra se aquilo era de fato assim. Era uma igreja muito fiel à palavra. Eles não aceitavam qualquer ensino que não viesse da palavra. O texto chega a dizer no versículo 6 que eles não suportaram também os nicolaítas. Mas quem eram esses nicolaítas? Eu fiquei surpreso ao descobrir. Nicolaítas eram seguidores de Nicolau. E sabe quem que era Nicolau? Não, né? Vou te falar agora. Nicolau, ele aparece lá em Atos, no capítulo 6. Ele é um dos 7 diáconos escolhidos em Atos, no capítulo 6. E aí a gente pergunta assim: o que aconteceu com esse homem, Nicolau? Um homem que, segundo Atos capítulo 6, a Bíblia diz assim: vocês devem escolher homens entre vocês para serem diáconos, né? Mas que sejam homens que tenham 3 coisas: que sejam cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de fé. Esse homem, Nicolau, um dia, ele foi descrito dessa forma: aqui está um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. E quando chega em Apocalipse, esse homem agora é referência de pessoas que se afastam de Deus. Mas o que aconteceu com Nicolau? Nicolau começou a levar uma vida dupla. Ele continuava fazendo o trabalho que lhe devia na igreja. Na igreja ele continuava perfeito, fazendo tudo que tinha que fazer ali. Só que Nicolau começou a acreditar o seguinte: a gente também não é feito de ferro, eu tenho direito a algum prazer.
Então ele começa a defender aquela ideia que é possível ser cristão enquanto eu estou no templo com os irmãos, e fora dele eu posso curtir a vida. Nicolau começa a defender essa ideia, e ele vai passando essa ideia e cria seguidores. Você pode ser cristão, mas não precisa ser fanático. Você pode tomar uma cervejinha, que custa? Você pode dar uma pulada de cerca, que problema tem? Se os seus amigos vão lá no templo da deusa Diana, que custa você ir lá e comer? Dá graças a Deus e come. Aquela ideia de não tem nada a ver, surgiu com o Nicolau. Tem nada a ver. Tá pegando o pé, imagina, credo, né? Eu não quero, pastor, fica pegando o pé da gente. Esse é um pensamento de Nicolau. Eu posso ser cristão, mas eu vou curtir o mundo do jeito que eu quero. Eu vou curtir, eu quero ter prazeres na vida, sem me preocupar se isso agrada a Deus ou não. Cuidado. Nicolau e os seus seguidores, a igreja de Éfeso, quando ouviu aquilo, falou: epa, isso aí está errado. E eles expulsaram, não permitiram que eles exercessem liderança no meio da igreja. E essa igreja, ela é elogiada por Jesus, porque ela conseguiu perceber que eles eram falsos pastores, eram falsos líderes, que não se dedicavam à palavra de Deus, e os expulsaram. E Jesus o elogia cada um deles. Mas diz também: eu sei do sofrimento que vocês passam por causa disso. E é interessante porque a Bíblia diz que todo mundo que quer viver piedosamente será perseguido. Toda vez que você buscar fazer as coisas da maneira correta, sempre haverá alguém perto de você, no mínimo para tirar um sarro, no mínimo para ficar tirando com a sua cara, né? Ou se não, para te perseguir. E isso vai começar a causar alguns sofrimentos. As pessoas começam a falar coisas, machucam a gente, e palavras machucam mais do que um soco dado. Mas às vezes as pessoas fazem isso, né? E começam a ir contra a gente. Por quê? Porque você decidiu fazer o que é certo. Você já observou? Toda vez que você decide fazer o que é certo, sempre aparece alguém para te puxar para fora, para te desviar do que é certo. Sempre vai aparecer. E o Senhor está dizendo assim: essa igreja, quando as pessoas exercem pressão sobre ela, ela permanece firme na palavra que foi ensinada. Fantástico, não é? Fantástico. Esta é uma igreja digna de elogios. Mas ela não recebe só elogios, né? Ela recebe também advertências, reprovação. E aí o Senhor diz assim: todavia, eu não posso deixar de falar que eu tenho algo contra vocês. Sabe qual é o problema? Vocês não me amam mais. Mas como pode isso? Uma igreja tão fiel à palavra não amar mais o Senhor. E ele diz assim: contra você, porém, tenho isso. Leia comigo. Você abandonou seu primeiro amor. Leia mais forte. Você abandonou seu primeiro amor. É triste quando a gente vê uma pessoa nova na fé, que chega à igreja toda entusiasmada, querendo trabalhar, e aí você vê um crente mais antigo olhando para ele com aquele olhar de desprezo, dizendo assim: deixa quieto, isso é coisa do primeiro amor, daqui a pouco passa. Infeliz, pobre, cego, nu. Quem fala isso? Porque você está achando que Deus se agrada de coisa menor do que o primeiro amor? Você está achando que Deus aceita a meia boca? Você está totalmente enganado a respeito do Deus que você diz servir. Deus não aceita nada menos do que o primeiro amor. Ele está dizendo assim: você faz o meu trabalho, você cumpre tudo que tem que ser feito, mas você não tem mais aquele amor, aquela paixão. Você não faz mais com prazer, você faz porque está na escala. E tem dia que você olha e diz: ai, de novo. Faz porque tem a obrigação, porque deu a palavra que ia fazer. Quando o que eu faço para Deus se tornou um peso e não mais um prazer, eu estou caindo na reprovação dessa igreja. Você está fazendo sem o meu primeiro amor, não adianta nada. Não adianta você cantar, tocar, ministrar, se não me amar, não há chance de eu aprovar isso. Queridos, desperte.
Se você tem sido vítima de desânimo, de olhar assim, eu estou tão desanimado, pastor, repreenda isso em nome de Jesus. Tome atitudes, porque Deus não se agrada disso. Deus quer pessoas apaixonadas, que fazem tudo que tem que fazer, sim, mas façam isso com paixão, com dedicação, não com relaxo. Não se faz a obra do Senhor relaxadamente, nunca. É preferível não fazer, porque a mão do Senhor pesará sobre você. Eu prefiro abrir mão de fazer do que fazer relaxadamente. Se é para fazer relaxadamente, abandone. Não queira enganar, porque a Deus não se engana. Ele conhece o seu coração, se há paixão em você. A igreja de Éfeso era uma igreja que fazia tudo o que se devia fazer ali. Frequentava os cultos, era um dizimista, fazia todo o trabalho. Mas Jesus olha e fala assim, vocês podem enganar todo mundo, mas agora vocês estão fazendo por obrigação, porque está na escala. Sabe uma coisa? Tem valor nenhum. Eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Você não faz com paixão. Não há brilho nos olhos. Mude, mude. E esse é o convite do Senhor. Quando Ele diz assim, olha esse convite amoroso, leia comigo. Lembre-se onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. O convite do Senhor é um convite amoroso, porque Ele está nos chamando a atenção, não é para nos punir. Não, Ele está dizendo assim, abra seus olhos, filho. Você antes tocava com mais alegria. Você antes cantava com mais amor, com mais paixão. Você antes abria e fechava a igreja com muito mais entusiasmo. Você antes ministrava na escola dominical com muito mais dedicação, com muito mais amor, com muito mais prazer. Você antes participava do grupo de oração com fervor. Você antes fazia as coisas com o primeiro amor. Com um amor verdadeiro, genuíno, simples, mas apaixonante. Você parou por quê? E aí Ele vem chamando nossa atenção, dizendo assim, lembre-se de onde você caiu. Ele está dizendo assim, traz a sua memória, quando foi que você começou a perder a paixão? Às vezes a gente começa a perder a paixão porque alguém lá atrás errou com a gente. E o que Deus tem a ver com isso? As pessoas erram mesmo, o pastor erra com a gente, os presbíteros, os diáconos erram com a gente, os irmãos, as irmãs erram com a gente. Agora, o que Deus tem a ver com isso? O trabalho que nós fazemos é para o Senhor. E aí, às vezes, a gente deixa aquela decepção lá atrás apagar a chama do amor no coração da gente. Decepcionado com A ou mais B, a gente negocia aquilo que fazemos para quem nós nunca deveríamos virar as costas. Nós viramos as costas para o Senhor. Querido, abre os olhos. Até quando alguém tem que ficar do seu lado te animando para você servir a Deus? Até quando você tem que ficar esperando alguém te visitar para você se reanimar, porque você está desanimado? Porque o irmão fez aquilo contra mim, estou chateado. Até quando? Cresça. Volte às primeiras obras. O texto é claro, dizendo, lembre de onde você caiu e se arrependa. Mude. Arrependimento é mudar de atitude. Mude de atitude. Para de ficar queixando. Para de ficar falando mal. E comece a servir a Deus como você fez no início. Apaixonado pelo Senhor. Ame o Senhor. Caso contrário, pare de fazer. Você não é obrigado a fazer. Você só deve fazer se estiver apaixonado pelo Senhor. Deus não aceita menos do que isso. Não adianta, você pode até não fazer tão bem feito quanto deveria, mas se tiver paixão, se tiver amor pelo Senhor, Ele aceita. Como uma criança que vem e oferece um desenho para a mãe todo rabiscado. Se for de outra pessoa, você vai ter coisa ridícula. Mas quando é de um filho que ama, que fez aquilo como demonstração de amor, você olha e fala assim, é uma obra de arte. Vou mandar pôr um quadro, vou pôr na parede, porque é lindo demais. Deus quer ver o seu trabalho assim, ainda que mal feito, ainda que não feito com a perfeição que Ele merece, mas Ele quer olhar e falar assim, me ama. Ele avalia o seu trabalho pelo seu coração.
Ele não está avaliando por quantas vezes você está na escala, pela sua obrigação. Não, não é assim que se agrada a Deus. Se agrada a Deus quando a gente faz com a alma, com o coração, com vida, com paixão. Quando eu faço porque eu sei para quem eu estou fazendo. Eu não estou fazendo meia boca, eu estou fazendo porque Deus da minha vida. É para Ele que eu dedico a minha vida, é para Ele que eu faço tudo que eu faço, cada letra que eu canto, cada palavra que eu falo, tudo feito com a máxima dedicação, não para me exibir, mas para que o Senhor venha a ser visto através daquilo que eu faço. Deseje o Senhor, não se contente com menos, não se contente em ser estrelinha, não se contente em que os outros olhem para você e batam a palma dizendo assim: que lindo que você fez, né? Se é isso que você está buscando, você está no lugar errado. Se você quer ser estrela, quiser ser reconhecido, vá buscar isso em outro lugar. Mas aqui quem tem que ser reconhecido é o Senhor. Tudo que fazemos aponta para o Deus que amamos. É Ele. Nós o amamos, nós o adoramos, nós nos rendemos diante dele. Ele é a razão do que nós fazemos aqui. Se esquecer isso, você pode fazer tudo muito bem. Já conheci pessoas excelentes no que faz, mas vazias, porque não tem unção. Às vezes eu já vi pessoas que cantam hiper bem, mas é seco, não toca a alma, falta o primeiro amor, e com isso não se brinca. A gente precisa levar isso muito a sério. Arrependa-se, escolha dar ouvido ao Senhor. As pessoas que estão andando firme com o Senhor, não dê ouvido aos nicolaítas, pessoas que dizem assim: ah, você tem o direito de ser feliz, vai lá, curta. Ah, a vida também não é tanto assim. Tenha sexo fora do casamento, o que tem? Todo mundo tem, a igreja precisa se modernizar. Abrace os prazeres da vida e continue servindo ao Senhor, como se Deus não soubesse do que você faz no seu dia a dia. Pois o que nós servimos ao Senhor só tem validade se a nossa semana, se o nosso dia a dia honrou o nome do Senhor. Caso contrário, não tem valor nenhum. Não passa de palavras ao vento, de serviço feito que não tem valor nenhum diante de Deus. Ele diz assim: volte às primeiras obras. E eu quero encerrar convidando você a voltar às primeiras obras, a pensar nisso, a analisar, pensando assim: quando foi na minha vida em que eu estive mais apaixonado por Jesus? Como é que era? Por que eu perdi aquele ânimo, aquele gás, quando eu servia ao Senhor com alegria? Onde é que eu deixei escapar aquilo? Com quem que eu comecei a andar? Que conversas eu comecei a permitir? Quem eram os nicolaítas me sugerindo prazeres? Quem é que me sugeria falando mal do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos da igreja? Quem é que eu permiti começar a falar coisa na minha cabeça e querer me desviar do foco? Quando foi que eu parei de buscar Deus em oração? Quando foi que eu parei de falar com Ele na intimidade do meu quarto? Tente lembrar. Quando foi que eu parei de ler a palavra como uma carta de amor de Deus para mim? Quando foi? Acorde.